Olá, olá, aqui é o seu amigo Wilson. Eu sou engenheiro civil e nós estamos interpretando um código de obras de um município. Peguei como exemplo o município de Paysandu, no estado do Paraná, para fazer essa interpretação. Nós já estamos na subseção 1 e vamos falar sobre das edificações em madeiras. Então estamos no artigo 22. Se você quiser assistir os outros vídeos, é só procurar aí no meu canal. Tem os outros vídeos que fala sobre os artigos anteriores. Então vamos lá. Essa seção 1 fala então das edificações em madeira, como é que elas devem ser construídas. As edificações que possuírem estrutura e vedação em madeira deverão garantir padrão e desempenho quanto ao isolamento térmico. Então já descreve aqui que deve ter em relação ao isolamento térmico. Resistência ao fogo, então tem que resistir ao fogo, e a resistência ao fogo é calculada de acordo com as NTPs. Isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, melhor dizendo, né? Isso aqui tem a ver com o ruído, estabilidade e impermeabilidade. Estabilidade tem a ver com a resistência, né, da estrutura em relação às cargas, e impermeabilidade tem a ver com a parte de ele deve resistir à penetração da água na sua superfície. Então, nos termos das normas técnicas específicas vigentes, Corpo de Bombeiro do Paraná, entre outras. Então, para cada item desse aqui tem uma norma se referindo, né? Resistência ao fogo, isolamento e assim por diante. Artigo 23. A resistência ao fogo, ela vai tratar aqui da resistência ao fogo, deve ser otimizada através de tratamento adequado da madeira para retardamento da combustão. Então, retardamento tem a ver com o tempo. Quanto tempo aquela madeira ela vai resistir à queima. O artigo 24 está escrito: os componentes da edificação, quanto próximos a fontes geradoras de calor, então, fonte geradora de calor ou fogo, deverão ser revestidos de material incombustível. Então, materiais incombustíveis são aqueles materiais que não queimam, né? Ele não entra em reação em cadeia quando há calor, ar e ou o próprio material, quando ultrapassa o seu ponto de fulgor. As edificações de madeira ficarão condicionadas aos seguintes parâmetros, no artigo 25. Máximo de 2 andares. Então, as edificações de madeiras, elas possuem os seguintes parâmetros, né? São, vamos ver aqui, 9 parâmetros. Primeiro, 2 andares, seria a quantidade de pavimentos. A altura máxima, 8 metros. Ela não pode ter mais do que 8 metros. Afastamento mínimo de 2 metros de qualquer ponto das divisas ou de outra edificação. Então, se tiver uma outra edificação, ela tem que ter um afastamento mínimo de 2 metros. Afastamento mínimo de 5 metros de outra edificação de madeira. Enquanto o item 3 fala de qualquer ponto das divisas e de outra edificação, em relação a de madeira, a edificação de madeira tem que ser 5 metros de afastamento. As paredes deverão ter embasamento de alvenaria, ou seja, a parte da base dela tem que ser de alvenaria, concreto ou material que pareça qualquer um desses itens, e a altura mínima desse embasamento tem que ser de 50 centímetros acima do solo circundante, ou seja, acima do solo em volta da edificação. Quando a madeira for convenientemente tratada, se ela for tratada, contra a ação de alguns itens aqui, ó. Umidade, desde que com atestado
comprovando que foi fornecido por um laboratório de comprovada idoneidade. A altura do inciso anterior seria aqui do 8 metros, né? A altura máxima de 8 metros. Não, a altura do inciso anterior está relacionado aqui, ó, 50 centímetros. O inciso 5, ela tem que, a altura fixada no inciso anterior pode ser reduzida para 20 centímetros. Então, em vez de ser 50 centímetros, passa a ser 20 centímetros, ou 0,20 metros. Inciso 7. Tenha pé direito mínimo de 2 metros e 70 centímetros. Então, ela não pode ter pé direito a menos de 2 metros e 70. Inciso 8. Tenha os compartimentos de acordo com a disposição dessas leis. Os compartimentos seriam os cômodos, né, de cada peça ali do dentro, interior. E artigo 9. Apresente cobertura cerâmica ou qualquer outro material incombustível. A cobertura ela tem que ser feita de material incombustível, ou seja, que não queime. Não serão permitidas edificações de madeira ou outro material similar quando destinados a fins comerciais, industriais e para estabelecimentos de saúde. Então, não pode ser construído edificações que de madeira, né, ou outro material que seja idêntico ao de madeira para comércio, indústria e área de saúde. Então, o Código de Obras ele já proíbe isso, no artigo 26. Parágrafo 1º desse artigo 26. Será permitida a construção de barracões de madeira o material similar em canteiros de obras. Então, o canteiro de obra permite a construção de barracões de madeira, desde que obedeça os recuos mínimos de 1,50 m das divisas laterais e de fundos do terreno. Esses barracões serão destinados exclusivamente para venda do imóvel em seu todo ou em unidades isoladas. Então, para venda de imóveis, para operações de venda de imóveis, admite-se então a construção de barracões de madeira com recuo mínimo de 1,50 m. E ele tem que ser para uso exclusivamente para a administração do local de obra, depósito de madeira, materiais de construção e acomodações de operários. Então pode ser utilizado aí desde que tenha um recuo mínimo de 1,50 m, conforme o Código de Obras do município. E os galpões não poderão ser usados para habitação. Então não pode ser usado para ser habitado. Então o código já proíbe aqui a questão de usar galpões para moradia. Não é permitido usar esses galpões de madeira, material similar, para moradia, apenas para unidades isoladas, administração, ou melhor, apenas para a venda dos imóveis, todo unidade isolada, depósito de materiais de construção e acomodações de operários. As casas de madeira pré-fabricadas, aquelas casas que elas já vêm com o seu conteúdo, né, a sua construção, ela já vem definindo ali como que elas vão ser construídas, elas já são pré-fabricadas, já são feitas em módulos, deve atender às especificações contidas nessa lei, ou seja, do artigo que nós acabamos de ver aqui, do artigo 22 até o 28. Então, sobre a seção de número 4, ou subseção 1, sobre as edificações de madeira, é isso que nós tínhamos que falar. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a seção 4, que trata dos compartimentos, ou seja, dos cômodos. Até o próximo vídeo.